Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar a liturgia diária da terça-feira da quarta semana do tempo comum. E a liturgia da palavra nos convida a refletir na nossa situação difícil que enfrentamos muitas vezes na nossa vida cristã, a partir de grandes personagens da história da salvação que também, como nós, passaram por situações difíceis, mas, no entanto, venceram pela fé. Por isso, vai nos convidar a deixarmos de lado o nosso pecado e tomarmos como modelo o próprio Jesus, que abraçou a cruz, venceu as tentações e perseverou na sua missão para salvar a humanidade. Por isso vai dizer o autor da carta aos Hebreus que ele subiu e está sentado à glória de Deus. É claro que combater o pecado não é fácil. Lutar contra o pecado não é fácil. Precisamos, como vai nos convidar a leitura, estarmos com os olhos fixos em Jesus, que para nós é aquele que nos deu exemplo de como lutarmos contra o mal, contra a tentação, contra o pecado. Muitas vezes nós não somos diligentes nesta luta. E entendamos, o pecado ele é tão forte que Jesus morreu para vencer o pecado que nos conduzia à morte. Por isso, não podemos lutar contra o pecado de uma forma meio vacilante. Tem que ser com firmeza. Por isso vai dizer a leitura: vós não tendes lutado até o sangue contra o pecado. Exatamente isso. Muitas vezes a nossa luta contra o pecado é uma luta mais ou menos, e não pode ser. Temos que colocar toda a nossa força na luta contra o pecado. E para isso precisamos viver a experiência que cada um dos personagens do Evangelho de hoje viveram. A primeira experiência é nos aproximarmos de Jesus e pedir a graça para vencermos a angustiante situação difícil que possamos estar passando. Assim foi Jairo. Na sua angústia, ele se aproxima de Jesus e pede para que Jesus vá à sua casa e cure sua filha que está enferma. A mesma forma, aquela mulher que sofria de hemorragia há muitos anos, ela se aproxima de Jesus e toca Jesus. A atitude desses dois personagens é a nossa atitude, se queremos de verdade receber a graça para podermos vencer todo o mal que se aproxima da nossa vida, nos aproximarmos de Jesus. A segunda realidade que ele nos ensina é a esperança. Depois que o centurião tinha pedido, na realidade, chegaram as pessoas e disseram: olha, a tua filha já morreu. Mas Jairo não perdeu a esperança, muito pelo contrário, ele abriu as portas da sua casa para que Jesus fosse até a sua casa. Porque embora as pessoas tinham perdido a esperança, ele não.
Ele sabia que algo poderia acontecer. Jesus vai à casa de Jairo, todos caçulam de Jesus. Ele disse: Talita cum, menina, levanta-se. A esperança de Jairo fez com que a sua filha recobrasse vida, porque para Jesus nada é impossível. A mesma coisa é a esperança daquela mulher com hemorragia. Vai dizer que ela tinha em todos os médicos, gastado uma fortuna, e a esperança no seu coração dizia: agora eu só tenho uma possibilidade de cura, Jesus. E quando ela coloca em prática a sua esperança, tocando em Jesus, ela recebe a cura que nenhum médico pôde realizar, mas Jesus sim. E por fim, aprendermos a gratidão. Alegria na casa de Jairo, a gratidão na casa de Jairo, como também a alegria, a gratidão daquela mulher com a hemorragia, que já estava no desespero. Então ela agradece a Jesus pela sua bondade, pela sua misericórdia, que curou a sua enfermidade. Assim façamos nós, como eles, nos aproximando de Jesus e renunciando todo e qualquer tipo de pecado. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.